Olá, bem-vindos a este webinar informativo sobre os procedimentos de implementação do português língua não materna nas escolas. Sou a professora e coordenadora de português língua não materna Adriana Miranda, docente no agrupamento de escolas de Águeda, e estou aqui hoje convosco para partilhar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento neste âmbito. Agradeço a todos a vossa participação e disponibilizarem o vosso tempo para estarem aqui e aproveito também para agradecer à Porta Editora o convite que me fez. Sendo assim, vamos passar a esta informação sobre os procedimentos de implementação da disciplina de português língua não materna nas escolas. São vários os procedimentos a ter e a adotar para a implementação da disciplina nos vários agrupamentos de escola ou escola não agrupada. O primeiro passa pela recepção do aluno e das suas famílias. O primeiro passo a tomar é levado a cabo pelos serviços administrativos e que diz respeito às equivalências. Normalmente segue-se o estipulado no Decreto-Lei 227 de 2005, de 28 de dezembro. E para este caso temos que ter em atenção os alunos que vêm com o estatuto de refugiado. E neste caso segue-se o estipulado no Ofício Circular SDGE 2020-2040. Este ofício circular vem-nos pôr em causa duas situações. Os alunos refugiados que vêm sem documentação, e nesse caso os agrupamentos de escolas ou as escolas não agrupadas procedem à apreciação e à análise da situação escolar destes alunos e reposicionam-os no sistema educativo. Relativamente aos refugiados que vêm com documentação, os agrupamentos de escolas ou as escolas não agrupadas remetem o processo à Direção-Geral de Educação, que analisa e que vai atribuir a respectiva equivalência. Todos os restantes alunos estrangeiros, os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas vão remeter igualmente o processo à Direção-Geral de Educação, que vai analisar os casos e atribuir a equivalência. Ora, nesta fase de recepção dos alunos e das famílias, é importante que o docente e coordenador de português língua não materna, juntamente com as direções de cada agrupamento de escola, escola não agrupada, elaborem um guia de acolhimento para fornecer às famílias. Este guia é importante e deve estar na língua do aluno ou, se não for possível, numa língua que seja comum entre a escola e a família do aluno e o aluno. E deve ser um documento, um guia, que forneça informações sobre o funcionamento da escola, sobre os serviços administrativos, sobre todas aquelas informações que sejam úteis ao aluno e à família. Durante esta fase e no momento em que se entrega este guia, deve-se também proceder a uma ligeira entrevista com a família e com o aluno, se possível recorrendo a alguém que faça de intérprete entre esta situação, e para que depois se possa recolher informação sobre as línguas faladas pelo aluno e pela família, sobre os países visitados ou onde estiveram a frequentar escolas e, portanto, uma série de informações que sejam úteis para o conhecimento familiar deste aluno. Seguidamente, outro procedimento será a matrícula. Relativamente à matrícula, que também diz respeito normalmente aos serviços administrativos, vai-se integrar o aluno numa turma. Esta integração do aluno numa turma vai permitir depois o professor ou o coordenador de português língua não materna aplicar o teste de proficiência linguística para aferir qual o nível de proficiência do aluno. Com base nos resultados, vão-se criar os níveis de proficiência linguística para a criação das turmas de português língua não materna, que equivalem a 3. A1 iniciação, A2 iniciação e B1 intermédio. A aplicação do teste intermédio deve ocorrer logo após o aluno começar as aulas e, portanto, estar integrado numa turma. E para os casos dos alunos que desconheçam totalmente a língua, não há a rigidez de ter que se aplicar o teste de diagnóstico de proficiência linguística. O docente ou coordenador de português língua não materna pode optar pela não aplicação,
mas eu aconselho sempre a elaboração de um relatório que justifica a não aplicação deste teste e que deve constar do processo individual do aluno para ser consultado por qualquer docente ou entidade que necessite de aferir a evolução do aluno. Caso há também informações nas informações da DGE que nos dizem que mais tarde, um mês após a integração do aluno no sistema de ensino, é possível aplicar-lhe o teste de diagnóstico de proficiência linguística e depois integrar o aluno no nível de iniciação ou no pré-A1. Outro procedimento importante é a criação da disciplina de português língua não materna e que permite a organização de toda a orientação para a implementação da disciplina. Para a criação da disciplina, deve-se, dentro do Inovar, ou plataforma correspondente que a escola ou escola não agrupada tenha, introduzir a disciplina. Para isso, deve-se ir ao separador da área administrativa, ir à secção de turmas e selecionar-se as turmas onde estão matriculados os alunos de português língua não materna. Neste momento, vai-se atribuir o professor de português língua não materna a essa turma ou a essas turmas onde estão matriculados os alunos. Depois da atribuição do docente de português língua não materna, deve-se registar o número de horas que se vai atribuir a esse professor ou o número de tempos letivos. Este procedimento deve ser posto em prática ou pelos serviços administrativos ou pelo órgão de gestão responsável pela implementação da plataforma no agrupamento de escolas ou escola não agrupada. E, mediante cada caso, deve ser repetido em todas as turmas onde haja matrículas de alunos de português língua não materna. Seguida esta fase, deve-se passar à parte em que vamos adicionar os alunos de português língua não materna à disciplina de português língua não materna. Para isto, temos que ir novamente ao separador área administrativa, ir novamente à secção turmas e seleciona-se a opção matrículas. Neste momento, vai-se configurar a disciplina num ícone que aparece com a letra C, selecionando apenas os alunos que vão ter a disciplina de português língua não materna. Esta opção deve ser aplicada em todas as turmas onde haja alunos de português língua não materna inscritos. Ao clicar neste ícone, o ícone C, vai aparecer uma caixa de texto onde aparece o número e o nome de todos os alunos que aquela turma tem. E é muito importante ter atenção a este procedimento. Porquê? Porque nesta caixa de texto, para além do número de alunos e do nome dos alunos, vai aparecer todas as disciplinas onde os alunos estão matriculados. E é importante que neste momento se retire o tique, um certo, da disciplina de português para colocar na disciplina de português língua não materna, de modo a que o aluno passe a estar matriculado na disciplina de português língua não materna em substituição do português. Seguidamente, outro dos procedimentos é atribuir o nível de proficiência linguística a cada aluno. Para isto, vamos novamente ao separador área administrativa, ao ícone turmas, e vamos escolher a turma que tem alunos de português língua não materna. Neste momento vão aparecer as disciplinas que cada turma tem. Vai-se escolher a disciplina de português língua não materna, clica-se nessa disciplina e vai aparecer uma caixa onde temos os 3 níveis de proficiência linguística, A1, A2 e B1, e atribuímos cada nível a cada aluno mediante os resultados do teste diagnóstico de proficiência linguística. É muito importante que este procedimento seja tido em conta, uma vez que é este procedimento que vai possibilitar mais à frente a atribuição do manual correto a cada aluno. E, portanto, é importante não esquecer a atribuição do nível de proficiência linguística a cada aluno. Há uma nota que gostaria de destacar. De modo a poder atribuir mais do que um manual numa mesma turma, dado que nessa mesma turma podemos ter vários alunos com vários níveis de proficiência linguística, é importante, durante o período da adoção dos manuais, que a escola, ou escola não agrupada, tenha inscrito todos os títulos com o ISBN, de modo a que esses títulos, esses manuais, fiquem registados na plataforma, para ser depois fácil atribuir cada manual a cada aluno
em cada turma. E, portanto, isto é importante porque quando nós chegarmos à plataforma CIM, tem que aparecer toda a listagem de manuais de português língua não materna que o agrupamento tem, para ser possível depois atribuir cada livro a cada aluno. Para finalizarmos este processo, temos que repetir o procedimento em todas as turmas onde haja alunos de português língua não materna. E no final, temos que fazer a exportação de todos os dados que acrescentamos ou alteramos para o IGEF. Para isto, temos que ir novamente à área administrativa, vamos ao separador Diversos e, no canto inferior esquerdo, vamos gerar e enviar o ficheiro, que aparece com o ícone E. A exportação deve ser efetuada sempre que se fizer um registro ou uma alteração ou uma nova matrícula na plataforma. E, portanto, é esta alteração que depois vai permitir no CIM aceder à plataforma CIM e atribuir o manual para cada aluno. Como é que nós procedemos à atribuição dos manuais de português língua não materna a cada aluno? Um dia após, mais ou menos sensivelmente, um dia após a exportação para o IGEF, devemos ir à plataforma Mega e escolher as turmas que têm alunos com português língua não materna. Depois de escolher as turmas, ou de escolher cada turma, devemos atribuir o manual de acordo com a listagem que já lá se encontra e que foi previamente lá colocada. Sensivelmente, passado mais um dia, a escola ou o encarregado de educação já tem acesso aos vouchers para poder solicitar os manuais de português língua não materna e os restantes manuais a que os alunos têm direito. Há uma nota que gostaria de destacar. É possível atribuir-se o manual de português e o manual de português língua não materna aos alunos que estão matriculados na disciplina de português língua não materna. Isto porquê? Porque muitas das vezes a carga horária de português língua não materna não consegue abranger todas as horas de português. E assim sendo, é necessário que os alunos estejam na turma juntamente com o titular e com a restante turma. E é mais fácil e facilita o trabalho do docente titular ter acesso ao manual de português. E isto é possível, na plataforma, solicitar os dois manuais em simultâneo. Destacar também o seguinte: quando se acede à turma, vai aparecer uma caixa de texto onde tem a listagem de todos os alunos com os manuais que foram atribuídos a cada aluno. E esses manuais, normalmente, aparecem com um tique verde. Quando se refere aos manuais de português língua não materna, vai aparecer na lista daquela turma todos os manuais de português língua não materna que a turma vai ter. Neste momento, é importante que a pessoa responsável pela atribuição dos vouchers tenha o cuidado de selecionar o livro correto para o aluno certo. E para isso, há manuais que vão aparecer com um ícone a laranja, um ícone I a laranja, e teremos que pôr o tique verde no manual correto para depois o voucher que sair seja o correto e a atribuir ao aluno. Ainda no que respeita aos manuais, gostaria de destacar o seguinte. Para os alunos de português língua não materna constem da plataforma, é necessário que as escolas, até à data prevista na circular conjunta de adoção dos manuais, tenha colocado na plataforma CIM, por agrupamento, por escola e por ano, todos os títulos com o correspectivo ISBN para os manuais de português língua não materna. E, sensivelmente até 30 de junho, conforme o ano escolar, deve estar concluído todo este processo, de modo a que não falhe nenhum manual nessa listagem. Destaco igualmente o seguinte: sempre que surja uma nova oferta e que essa oferta não corresponda às disciplinas que são as disciplinas de adoção nesse ano, deve ser solicitada à Direção-Geral de Educação, através do portal de apoio online, até 21-30 de junho, respectivamente, a inserção desse manual na plataforma CIM. Nesse pedido,
que fizerem à Direção-Geral de Educação deve constar a identificação do título, a identificação da escola, a identificação do ano de escolaridade e a identificação da quantidade de manuais que vão ser adotados e que não foi objeto de seleção nesse ano. Também destaco o seguinte, que é o fato das escolas pedirem à Direção-Geral de Educação a regularização das seguintes situações. Primeira, o registro de manuais de português língua não materna que se encontra em falta. É possível também, neste período, fazer-se essa possibilidade e esse pedido especial. Destaco novamente o seguinte, deve ficar registado por escola, por ano de escolaridade, o número com o ISBN e o número de alunos inscritos, para que depois essa oferta seja inserida. Neste momento, vou partilhar convosco alguma bibliografia que acho importante para o vosso conhecimento. Uma delas é o Português Língua Não Materna no Currículo Nacional, que é um documento orientador que dá algumas destas informações que partilhei agora convosco. Partilho também o documento de equivalências de habilitações estrangeiras, bem como o Ofício Circular SDGE 2020-2040. Ao mesmo tempo, partilho a Circular Conjunta da Adoção de Manuais para o presente ano letivo. Da plataforma Mega, partilho um manual que também ajuda na inserção dos títulos na plataforma e um manual também de orientações para o Sistema de Informação de Manuais Escolares. Depois desta fase, vamos proceder a um momento de partilha de questões. E sendo assim, vou passar já a essa fase de partilha de questões. Uma das questões colocada por um colega foi a seguinte: como avaliar alunos ucranianos que não falam português? Podemos reter alunos ucranianos? Ora, a avaliação dos alunos ucranianos no presente ano letivo segue estipulado na informação da DGE do dia 8 de junho de 2022. Esta informação refere que a avaliação-certificação dos alunos provenientes da Ucrânia, que foram acolhidos a Portugal devido à situação que se vivencia no seu país, será assegurada pelas entidades educativas ucranianas. Assim, para o ano letivo 2021-2022, os alunos que tenham continuado inseridos no sistema de ensino ucraniano através da modalidade online terão a sua avaliação garantida pela escola ucraniana que frequentam. No caso dos alunos que tenham sido inseridos no sistema de ensino português, terão a possibilidade de ter a sua avaliação final garantida pela Escola Internacional Ucraniana. Deste modo, o Conselho de Turma ou o Conselho de Docentes ou o professor titular não deve deliberar sobre a avaliação destes alunos, registando esse motivo em ata e colocando também uma informação em pauta numa linha. Obtida a certificação ucraniana, os alunos devem ser reposicionados em termos de matrícula no ano de escolaridade seguinte. Outra questão de outra colega é a seguinte: quando é que um aluno de português língua não materna passa a integrar a turma de português normal? Aluno no 8º ano faz o nível B2, termina o 9º ano. Faz prova final de português língua não materna nível C1? Qual a sua situação no ingresso no secundário? Continua com português língua não materna ou integra o português? Ora, se o aluno em questão, que está no 8º ano, apresentou resultados no teste diagnóstico de proficiência linguística de nível avançado B2, ele não deve integrar o português língua não materna. Isto porquê? Porque é o que está definido no ponto 6 do artigo 12º da Portaria 223-A de 2018. Assim, no 9º ano, tal como no 8º, o aluno deve seguir o currículo normal de português. Para os alunos que se encontram no nível avançado B2 ou C1, eles realizam a prova final de português e não de português língua não materna, tal também como o definido no ponto 5 das orientações da DGE ou de acordo com a linha D do ponto 4 do artigo 31º do Despacho Normativo 7A de 2022, de 24 de março.
Outra questão de outra colega. Como trabalhar com alunos ucranianos? Bem, isto depende muito do tipo de alunos que nós temos. Não tenho receitas para dar e depende muito do tipo de alunos que nós vamos receber. Nós sabemos que a motivação e a estabilidade emocional destes alunos é muito importante para conseguir trabalhar com eles. E, como sabem, no presente ano letivo nós recebemos crianças que viveram situações de extrema violência e de ansiedade muito grandes e que estavam muito fragilizadas quando chegaram às nossas escolas. E, portanto, foi necessário um período de adaptação, um período de reajustamento da criança ao espaço escolar e a toda a situação nova que estava a enfrentar. No entanto, eu posso dar algumas sugestões que são aquelas que utilizo no meu dia-a-dia. Por exemplo, para estes casos, para os alunos ucranianos, no presente ano letivo, eu comecei por introduzir o alfabeto latino, porque estes alunos não têm o alfabeto latino, e começo sempre por atividades de conhecimento do alfabeto, recorrendo ao método das 28 palavras, que é um método muito interessante, porque permite, palavra a palavra, introduzir e chegar às frases para depois passar ao texto. E deste modo ir introduzindo já o vocabulário associado à escola, às disciplinas, ao espaço escolar. Depois também aproveito para fazer simulações em contexto real de pedidos do bar, de alimentos, para ir à repografia, pedir uma fotocópia, pedir material escolar, de modo a que os alunos também vão introduzindo algum do vocabulário escolar e que lhes vai ser útil no futuro. Para além disso, à medida que vou introduzindo esta informação do alfabeto, vou também alargando o vocabulário e vou tornando as tarefas mais difíceis, mais complexas, de modo a trabalhar a interação-produção orais, que é uma das partes mais importantes na primeira fase, e introduzindo jogos online, que é algo que é muito útil e que os alunos gostam muito porque a linguagem é quase universal. As canções também são muito importantes porque permitem a memorização do vocabulário e, portanto, vou utilizando várias estratégias à medida que vou introduzindo os conteúdos e a informação. Portanto, são algumas sugestões, de certo que haverá outras, mas espero que estas vos possam ajudar na vossa tarefa. Passando a outra questão de outra colega, que diz o seguinte: os livros registados adotados na plataforma CIME, relativos ao primeiro ciclo, podem ser utilizados no português língua não materna enquanto apoio ou só com o português língua não materna enquanto disciplina? É que no meu agrupamento não temos professor de disciplina de português língua não materna, mas sim apoio educativo. Desde que a escola faça o registro na plataforma CIME destes manuais, é possível. Tem que haver esse registro e tem que haver essa informação para a DGE, de modo a que o manual possa ser adotado na escola e aí sim possa ser utilizado pelos alunos. E se a escola não tem recursos humanos para fornecer a disciplina de português língua não materna e só o apoio, o professor de apoio, com o registro na plataforma dos manuais, consegue aceder aos manuais porque a escola inseriu-os na plataforma para ter direito aos vouchers e os alunos assim terem direito ao manual. No entanto, esta situação só é possível se a escola inserir os títulos durante o período de adoção, ou então, durante este período de adoção, fizer o especial pedido desta oferta, nova oferta curricular na escola, para que possa depois aceder a esta informação e depois poder aceder aos vouchers. Passando a outra questão, diz o seguinte: tenho um aluno moldavo. Desde o início do ano, o apoio individualizado foi muito pouco, por falta de recursos humanos. Grande parte do trabalho tem sido em sala de aula, com o grande grupo. O aluno, a matemática, foi conseguindo concretizar grande parte dos conteúdos, não se verificando o mesmo a estudo meio e a português. A questão é, se eu transito o aluno com estas dificuldades, uma vez que não se encontra
o aluno tem 11 anos. Eu acho que aqui o docente ou a docente em questão é que são as pessoas mais indicadas para avaliar se o aluno deve transitar ou não de ano. Contudo, eu aconselho sempre a aferir a evolução do aluno ao longo do ano, mesmo estando em grande grupo, verificar se o aluno fez ou não progressos em todas as disciplinas e não só numa. Analisar se as dificuldades que ele apresentou na aquisição do português e do estudo do meio se prendem em grande parte com a compreensão daquilo que lê, ou da expressão e interação oral, ou até da expressão escrita. E verificar se essas dificuldades que ele apresenta são ou não impeditivas de ele conseguir compreender ou até se expressar. Para além disto, deve-se ter em conta, dentro do nível de proficiência linguística que o aluno está, não é? Caso lhe tenha sido aplicado o teste diagnóstico de proficiência linguística, verificar se os conhecimentos que ele apresenta são ou não suficientes para este aluno acompanhar o ano letivo seguinte e para acompanhar o currículo das disciplinas do ano letivo seguinte. E depois aí ver e decidir qual a melhor opção para o aluno em questão. Ora, de seguida, temos a questão. O teste diagnóstico que aplicamos tem duas partes, a oral e a escrita, e cada uma delas tem um nível de proficiência atribuído. Quando os níveis são diferentes, qual deverá prevalecer? O da escrita? O mais baixo? Ora, o teste diagnóstico de proficiência linguística tem duas partes e que tem avaliações independentes, uma vez que os alunos podem ter diferentes níveis de proficiência linguística no domínio da oralidade ou no domínio da escrita. Daí os testes englobarem diferentes atividades e que visam avaliar aspectos diferentes do uso da língua portuguesa. Assim sendo, o posicionamento dos alunos num dos três níveis de proficiência linguística, o inicial, o intermédio ou o avançado, decorre dos resultados obtidos pela aplicação do teste no seu todo. O resultado de cada uma das atividades não deve ser tomado como conclusivo em relação ao conhecimento da língua portuguesa que os alunos possuem. O que normalmente eu costumo fazer é uma média das duas partes, da parte da escrita e da oralidade, para ter a certeza qual é o melhor nível em que o aluno se deve encaixar. Dependendo da média final que o aluno obtém, se o aluno apresentar um resultado muito próximo do nível seguinte, eu posiciono o aluno no nível seguinte. Caso o resultado seja muito afastado, eu posiciono o aluno no nível mais baixo. Deste modo, consigo acompanhar o aluno melhor num nível em que ele se situa mais adequado. E sempre que possível, aplico um teste intermédio que vai aferir se o aluno está posicionado no nível correto ou se deve transitar ao nível seguinte. E assim terminamos mais um webinar informativo sobre os procedimentos de implementação da disciplina de Português Língua Não Materna nas escolas. Aproveito para informar que no final desta sessão será disponibilizado o PowerPoint e um documento informativo que foi apresentado aqui. Aproveito também para vos comunicar que a Porto Editora está a pôr em chat um link para o Guia de Conversação Português-Ucraniano que vos pode ser útil no vosso dia-a-dia. Agradeço a todos a vossa participação e espero que vos tenha auxiliado e esclarecido nas vossas dúvidas. Até breve.